Edgar cresceu em um ambiente familiar opulento, cercado por todos os luxos que o dinheiro poderia comprar. Mas a riqueza material não preenchia o vazio emocional que sentia desde tenra idade. Seu pai, um homem severo e inflexível, impunha regras rígidas e expectativas impossíveis sobre o jovem Edgar. Cada passo do menino era monitorado de perto. Cada centavo gasto era meticulosamente contabilizado, e qualquer desvio das normas estabelecidas resultava em punições severas e imediatas. O pai de Edgar era implacável em sua vigilância, não apenas sobre o filho, mas também sobre a mãe do menino, Mary. Ele temia que qualquer demonstração de afeto ou indulgência por parte dela pudesse enfraquecer o caráter de Edgar e torná-lo um jovem mimado e irresponsável. Assim, Mary era forçada a reprimir seus instintos maternos, observando impotente enquanto seu filho era submetido à disciplina rigorosa imposta pelo marido. Apesar de sua origem privilegiada, Edgar frequentava uma escola regular, onde se misturava com colegas de todas as camadas sociais. Ele era um menino modesto e reservado, que não ostentava a riqueza de sua família nem buscava se destacar entre seus pares. Poucos sabiam que Edgar era, na verdade, fruto do primeiro casamento mal-sucedido de sua mãe Mary. Quando Mary se casou pela segunda vez, seu novo marido ainda estava construindo sua fortuna, lutando para se estabelecer no competitivo mundo dos negócios. O amor que ele sentia por Mary era intenso e inegável, mas esse sentimento não se estendia ao pequeno Edgar. Por mais que se esforçasse, o homem simplesmente não conseguia aceitar o menino como seu próprio filho, vendo-o sempre como um lembrete constante do passado de sua esposa. Aprisionado em um ciclo vicioso de culpa e severidade, Nicolás lutava diariamente sobre seus próprios demônios. Ele se via preso em um padrão destrutivo, prometendo a si mesmo ser pai compreensivo e paciente com Edgar, apenas para sucumbir repentinamente à sua natureza rígida e exigente. Cada palavra áspera, cada repreensão injusta era seguida por uma onda de remorso que o consumia, mas não o suficiente para quebrar o ciclo. A relação entre Nicolás e Edgar era marcada por uma frieza gélida, uma distância emocional que parecia intransponível. Não importava o quanto o menino se esforçasse, seus triunfos eram sempre recebidos com indiferença ou desprezo. Cada conquista, por menor que fosse, era minimizada e descartada, enquanto Nicolás continuamente elevava a fasquia, exigindo mais e mais de seu enteado. Ao longo dos anos, Edgar buscou desesperadamente a aprovação de Nicolás, ansiando por um simples gesto de reconhecimento, um sorriso orgulhoso que validasse seus esforços. No entanto, suas tentativas eram sempre recebidas com críticas mordazes e palavras duras que corroíam sua autoestima e alimentavam uma crescente sensação de inadequação. Mary, testemunha silenciosa do sofrimento de seu filho, sentia-se impotente diante da inflexibilidade de seu marido. Ela havia aprendido através de anos de convivência que qualquer tentativa de intervir ou suavizar o tratamento dispensado a Edgar seria inútil. Resignada, ela se mantinha à margem, oferecendo ao filho o amor e o apoio que podia, mas sempre consciente de que não poderia protegê-lo completamente da severidade implacável de Nicolás. Mary assistia em silêncio aos esforços inúteis de seu filho, mas não interferiria, pois já havia se conformado com o temperamento inflexível do marido. Mergulhado em um mar de incertezas, Edgar cresceu sem ter conhecimento da verdade sobre suas origens. Ele acreditava ingenuamente que Nicolás era seu pai biológico e, com perseverança e dedicação, poderia finalmente conquistar seu afeto e reconhecimento. O jovem não fazia ideia de que a frieza e a distância de Nicolás eram enraizadas em algo muito mais profundo do que uma simples insatisfação com seu desempenho. As lembranças da infância de Edgar eram marcadas por um constante sentimento de inadequação, alimentado pelas intermináveis repreensões de Nicolás. Cada bronca, cada palavra dura, estava gravada em sua mente como cicatrizes emocionais que o tempo não conseguia apagar. Nem mesmo o amor incondicional de sua mãe Mary era capaz de neutralizar completamente a amargura que essas experiências haviam deixado em seu coração. Anos se passaram e Edgar se tornou um jovem brilhante e ambicioso. Aos 25 anos, ele já havia se formado com distinção na renomada Escola Superior de Economia,
uma das instituições mais prestigiadas do país. No entanto, apesar de suas conquistas acadêmicas e de seu inegável potencial, Nicolás continuava a tratá-lo com indiferença e ceticismo. O empresário parecia incapaz de reconhecer as habilidades e o valor de Edgar, sempre encontrando falhas e motivos para criticá-lo. Foi somente após uma insistência incansável por parte do jovem que Nicolás finalmente cedeu e decidiu dar-lhe uma oportunidade de provar o seu valor. Embora relutante, o pai abriu as portas de sua empresa para Edgar, concedendo-lhe a chance de mostrar do que era capaz. Com uma mistura de entusiasmo e apreensão, Edgar aceitou o desafio proposto por seu pai. A oportunidade de assumir o cargo de diretor em uma das subsidiárias da empresa era um sonho tornado realidade, uma chance de provar seu valor e ganhar o respeito que tanto almejava. No entanto, a alegria inicial logo foi temperada pela realidade da situação que o aguardava. Edgar teria apenas 3 meses para reverter o quadro crítico em que a subsidiária se encontrava. Os negócios estavam em declínio, com prejuízos se acumulando e a moral dos funcionários em baixa. Era uma tarefa hercúlea, mas o jovem estava determinado a enfrentá-la de frente, disposto a fazer o que fosse necessário para tirar a empresa da crise. Transbordando de entusiasmo, Edgar quase pulou de alegria ao receber a notícia. Ele abraçou o pai, agradecendo-o efusivamente pela confiança depositada nele. Com um sorriso confiante no rosto, o rapaz prometeu a dedicar cada gota de sua energia e conhecimento para transformar a subsidiária em um caso de sucesso. No entanto, à medida que se aprofundava nos detalhes da situação, Edgar começou a perceber a magnitude do desafio que tinha pela frente. A filial enfrentava problemas em todas as frentes: finanças desequilibradas, processos ineficientes, equipe desmotivada e clientes insatisfeitos. A cada relatório que analisava, a cada conversa que tinha com os funcionários, ficava mais evidente o quão delicada era a situação. Apesar da crescente preocupação, Edgar manteve-se firme em sua determinação. Ele sabia que aquela era sua grande chance de provar seu valor, não apenas para seu pai, mas para si mesmo. Com um misto de ansiedade e excitação, o jovem se lançou de cabeça no trabalho, disposto a enfrentar todos os obstáculos que surgissem em seu caminho. Ele ficou muito feliz com a confiança depositada nele, mas não sabia o quão ruins estavam as coisas na filial. A situação na subsidiária era muito pior do que Edgar poderia ter imaginado. O escritório não apenas estava enfrentando prejuízos financeiros, mas também uma série de problemas internos que minavam a moral e a produtividade da equipe. O Departamento de Recursos Humanos estava em constante batalha contra a alta rotatividade de funcionários, lutando para preencher as vagas deixadas por aqueles que partiam em busca de melhores oportunidades. Com a saída de tantos colaboradores, o volume de trabalho se acumulava de forma alarmante. Os funcionários remanescentes se viam sobrecarregados com responsabilidades extras sendo empilhadas sobre seus ombros já curvados pela pressão e pelo estresse. A atmosfera no escritório era de desânimo e exaustão, com poucos sinais de esperança no horizonte. Foi nesse cenário desafiador que Edgar chegou para assumir o cargo de diretor. Vestindo um terno impecavelmente talhado, ele adentrou ao escritório com um sorriso radiante no rosto, determinado a enfrentar os desafios de frente. Seus braços estavam carregados com uma pilha de arquivos, simbolizando sua prontidão para mergulhar no trabalho e encontrar soluções para os problemas da subsidiária. Embora Edgar tivesse uma compreensão apenas superficial da extensão dos problemas que o aguardavam, ele estava movido por uma força maior, o desejo ardente de provar seu valor ao pai. Essa motivação o impulsionava, dando-lhe a coragem necessária para enfrentar os obstáculos que surgiriam em seu caminho. Com uma mistura de ingenuidade e determinação, o jovem diretor se lançou de cabeça na tarefa de revitalizar a subsidiária. Ele estava disposto a trabalhar incansavelmente, a enfrentar os desafios de frente e a fazer o que fosse necessário para transformar aquela situação caótica em um caso de sucesso. Com uma abordagem estratégica e empática, Edgar começou seu trabalho de revitalização da subsidiária. Seu primeiro passo foi estabelecer um diálogo aberto e transparente com a equipe, buscando compreender as dificuldades enfrentadas por cada um e ouvir suas sugestões e ideias. Ele acreditava que a chave para o sucesso estava em valorizar e capacitar os funcionários, criando um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. Em seguida, Edgar se debruçou sobre os dados de produtividade de cada membro da equipe, analisando minuciosamente seu desempenho e identificando áreas onde melhorias poderiam ser feitas.
Com base nessas informações, ele desenvolveu um plano personalizado para impulsionar o potencial de cada funcionário, oferecendo o suporte e a orientação necessários para que pudessem alcançar seus objetivos. O jovem diretor tinha um talento natural para inspirar e motivar as pessoas ao seu redor. Com alguns funcionários, ele conseguiu despertar o melhor de suas habilidades, encorajando-os a assumirem novos desafios e a explorarem todo o seu potencial. Com outros, Edgar adotou uma postura mais firme, exigindo obediência e comprometimento total com os objetivos da empresa. E havia ainda aqueles com quem ele construiu uma relação de gentileza e amizade, criando um ambiente de trabalho acolhedor e positivo. Gradualmente, a equipe começou a responder positivamente à liderança de Edgar. Sua abordagem multifacetada, adaptada às necessidades individuais de cada funcionário, foi fundamental para conquistar a confiança e o respeito de todos. Os colaboradores passaram a ver nele não apenas um chefe, mas também um mentor e um aliado, alguém que estava genuinamente interessado em seu crescimento e bem-estar. Com a moral da equipe em alta e um senso renovado de propósito, a subsidiária começou a mostrar sinais de melhoria. A produtividade aumentou, os projetos foram entregues dentro do prazo e a rotatividade de funcionários diminuiu significativamente. Edgar havia conseguido o que parecia impossível: transformar uma equipe desmotivada e fragmentada em uma unidade coesa e comprometida. Com o passar do tempo, até mesmo os funcionários mais experientes e céticos da subsidiária começaram a reconhecer o impacto positivo da liderança de Edgar. Aqueles que inicialmente duvidavam da capacidade de um jovem inexperiente em assumir tamanha responsabilidade e apostavam abertamente em seu fracasso, foram gradualmente silenciados pelos resultados impressionantes que ele estava alcançando. Os planos meticulosamente elaborados por Edgar para tirar a empresa da crise começaram a se concretizar. Passo a passo, ele implementou mudanças estratégicas, otimizou processos e identificou novas oportunidades de negócios. Sua visão clara e sua determinação inabalável foram fundamentais para guiar a equipe em direção ao sucesso, superando os obstáculos e desafios ao longo do caminho. No entanto, a jornada de Edgar não foi solitária. Em meio ao turbilhão de responsabilidades e pressões, ele encontrou uma companhia leal e uma fonte de alegria em Joyce, a faxineira da empresa. Joyce era conhecida por sua personalidade cativante e sua habilidade de se conectar com todos os funcionários, independentemente de sua posição hierárquica. Sua presença iluminava o ambiente de trabalho, trazendo sorrisos aos rostos cansados e aliviando a tensão nos momentos mais difíceis. Edgar logo se viu atraído pela aura contagiante de Joyce. Ela se tornou sua confidente, a pessoa em quem ele podia confiar nos momentos de dúvida e frustração. Quando as falhas e os reveses ameaçavam sua confiança, era na companhia de Joyce que Edgar encontrava consolo e renovava suas forças para seguir em frente. Curiosamente, Edgar sabia pouco sobre o passado de Joyce. Ele havia descoberto que ela estudara por 3 anos na faculdade de economia, mas por razões desconhecidas, havia decidido interromper seus estudos e tirar uma licença acadêmica. Esse mistério apenas aumentava a fascinação de Edgar por aquela jovem intrigante, que parecia carregar consigo segredos e sonhos não realizados. Edgar só sabia sobre ela que havia estudado por 3 anos na faculdade de economia e depois tirado uma licença acadêmica. Em um fim de tarde, enquanto os funcionários da subsidiária encerravam suas atividades e se preparavam para partir, Edgar encontrou um momento a sós com Joyce. Ele havia refletido muito sobre a importância dela em sua jornada e sentiu a necessidade de expressar sua gratidão e oferecer seu apoio. Joyce, eu quero te dizer algo. Edgar começou com a sua voz suave e sincera. Você tem sido uma presença constante ao meu lado, sempre disposta a me ouvir e a me oferecer palavras de encorajamento. Eu não sei o que teria feito sem você nesses últimos meses. Joyce sorriu com seus olhos brilhando com apreciação pelas palavras de Edgar. Ela havia se afeiçoado a ele, admirado sua determinação e sua capacidade de liderar com empatia e respeito. Mas Joyce, Edgar continuou, eu percebi que, apesar de toda a sua generosidade em me ouvir e me apoiar, eu sei muito pouco sobre você. Você é um mistério para mim, e eu gostaria de retribuir todo o cuidado que você tem demonstrado. Ele olhou diretamente nos olhos dela, transmitindo a sinceridade de suas palavras. Bem, se algum dia você precisar de ajuda, com qualquer coisa, por favor, não hesite em me dizer.
Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la, assim como você tem feito por mim. Joyce ficou tocada pela preocupação genuína de Edgar. Ela havia enfrentado desafios em sua própria vida, mas sempre manteve uma fachada alegre e positiva no trabalho. A oferta de Edgar para ajudá-la, mesmo sem conhecer os detalhes de sua situação, era um gesto de bondade que ela não esperava. Obrigada, Edgar. Ela respondeu com a sua voz carregada de emoção. Significa muito para mim ouvir isso. Eu prometo que, se algum dia eu precisar de ajuda, você será a primeira pessoa a quem eu vou recorrer. Naquele momento, um vínculo ainda mais forte se formou entre Edgar e Joyce. Eles haviam encontrado um no outro não apenas colegas de trabalho, mas verdadeiros amigos, prontos para se apoiarem mutuamente nos momentos de necessidade. Você, Joyce, é quem sempre me escuta e me aconselha, disse o jovem suavemente certa vez enquanto os funcionários do escritório iam para casa. E eu gostaria de saber mais sobre você. Se você precisar de ajuda, não hesite. Apenas me fale e eu vou tentar ajudar de qualquer maneira que puder. As palavras de Edgar ecoaram no coração de Joyce, revelando uma realidade que ele não havia imaginado. Por trás do sorriso luminoso e da atitude sempre positiva, Joyce explicou que sua mãe enfrentava uma terrível doença. Ela carregava um fardo pesado em seus ombros. Sua mãe, a quem ela amava profundamente, estava enfrentando uma batalha contra a vida e a morte. E a única esperança era uma cirurgia que parecia além de seu alcance. Eu não fazia ideia, Joyce. Edgar respondeu com a empatia transbordando em sua voz. Você tem sido tão forte, carregando esse peso sozinha. Eu sinto muito por tudo que você está passando. Joyce deu um sorriso triste, com seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Tem sido difícil, Edgar. Eu não vou negar. Quando meu pai faleceu, nossa vida virou de cabeça para baixo. Minha mãe adoeceu pouco depois e eu tive que tomar a decisão de deixar meus estudos para cuidar dela. Foi a escolha certa, mas ainda assim dói pensar em tudo que tive que abrir mão. Edgar ouviu atentamente, seu coração se apertando com cada palavra. Ele não podia deixar de admirar a força e a dedicação de Joyce, colocando as necessidades de sua mãe acima de suas próprias aspirações. Trabalhar aqui tem sido uma bênção para mim, Joyce continuou. O salário é melhor do que qualquer coisa que eu poderia conseguir em outro lugar, e o horário me permite estar em casa quando minha mãe precisa de mim. Mas ainda assim, às vezes parece que não é o suficiente. Edgar sentiu uma onda de determinação crescer dentro dele. Ele não podia ficar parado enquanto Joyce enfrentava essa batalha sozinha. Joyce, eu quero que você saiba que não está mais sozinha. Eu estou aqui para ajudar, de qualquer maneira que puder. Nós vamos encontrar uma maneira de conseguir a cirurgia para sua mãe juntos. Joyce olhou para Edgar e a gratidão brilhou em seus olhos. Obrigada, Edgar. Você não sabe o quanto isso significa para mim. E por favor, não se preocupe comigo. Você já tem tanto em seus ombros, liderando essa empresa em tempos difíceis. Eu sinto muito que você tenha que lidar com tudo sozinho. Você é muito forte, Edgar. As palavras de Joyce pegaram Edgar de surpresa, revelando uma faceta dela que ele desconhecia completamente. Por trás da fachada alegre e despreocupada que ela apresentava no trabalho, escondia-se uma jovem enfrentando desafios enormes e carregando um fardo emocional pesado. Edgar sentiu seu coração se apertar ao imaginar a dor e a preocupação que Joyce deveria estar sentindo. Joyce, eu não tinha ideia. Edgar balbuciou, ainda processando a revelação. Você sempre parece tão feliz e cheia de vida aqui no escritório. Eu nunca poderia imaginar que você estivesse passando por tanta coisa. Ele olhou para ela com uma mistura de compaixão e admiração. Joyce era tão jovem. Ela havia enfrentado tantos momentos ruins e dificuldades enormes. Ao olhar para Joyce, Edgar via verdadeira determinação e força. Eu quero que você saiba que minhas palavras continuam valendo. Edgar disse com convicção. Eu estou aqui para ajudar da mesma forma que você tem me apoiado desde que cheguei. Não importa o que aconteça, você pode contar comigo. Um sorriso suave se formou nos lábios de Joyce. Obrigada, Edgar. Você não sabe o quanto isso significa para mim. E sabe, é exatamente por isso que todos nós gostamos tanto de você aqui. Quando soubemos que o filho do chefe viria assumir a filial, muitos esperavam alguém arrogante e distante, mas você é diferente. Você se importa de verdade com as pessoas. Edgar sentiu um calor se espalhar em seu peito ao ouvir as palavras de Joyce.
Ele havia se esforçado tanto para provar seu valor e ganhar o respeito da equipe, e saber que havia conseguido tocá-los de alguma forma era gratificante. Eu aprendi muito com todos vocês, Edgar respondeu com a gratidão evidente em sua voz. Especialmente com você, Joyce. Sua força e dedicação são uma inspiração para mim. E eu prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar você e sua mãe nesse momento difícil. É isso que eu gosto de você, Edgar. Você é um homem bondoso, tem carisma e empatia pelos seus semelhantes. As conversas sinceras e profundas entre Edgar e Joyce se tornaram um ponto de luz em meio aos desafios diários enfrentados na subsidiária. Eles descobriram que tinham muito em comum, compartilhando não apenas preocupações e aspirações, mas também uma visão semelhante sobre a vida e o trabalho. Muitas vezes perdiam a noção do tempo, envolvidos em discussões que se estendiam muito além do fim do expediente. Embora a conexão entre eles fosse inegável, Edgar e Joyce não se tornaram amigos íntimos da noite para o dia. Havia uma cautela natural, um respeito mútuo que os impedia de cruzar certas fronteiras. No entanto, a cada manhã, ao adentrar o prédio da empresa, Edgar sentiu uma onda de alegria inexplicável ao ser recebido pelo sorriso caloroso de Joyce. Era como se a presença dela iluminasse seu dia, trazendo uma dose de positividade e energia que o motivava a enfrentar os desafios que viriam pela frente. Edgar passou a ansiar por esses momentos, sabendo que não importava o quão difícil fosse o dia, ele sempre poderia contar com o apoio e a compreensão de Joyce. Com o passar do tempo, Edgar descobriu que, apesar de não ter concluído a faculdade, Joyce possuía um conhecimento impressionante sobre economia. Ela havia absorvido muito durante seus anos de estudo e, combinado com sua perspicácia natural e seu senso prático, era capaz de oferecer conselhos valiosos e insights perspicazes. Edgar passou a confiar cada vez mais na opinião de Joyce, buscando sua orientação em momentos de dúvida ou indecisão. Ela tinha uma habilidade única de enxergar além da superfície, identificando nuances e oportunidades que outros poderiam ter negligenciado. Seus conselhos sensatos e ponderados se tornaram um farol para Edgar, guiando-o em meio às águas turbulentas da gestão empresarial. A parceria entre Edgar e Joyce, nascida de uma compreensão mútua e uma conexão autêntica, tornou-se um pilar fundamental para o sucesso da subsidiária. Juntos, eles enfrentavam os desafios com determinação e criatividade, inspirando a equipe a dar o melhor de si e acreditar na possibilidade de superar qualquer obstáculo. Apesar de não ter um diploma, Joyce era bem versada em economia e dava conselhos sensatos. Conforme o tempo passava, Edgar começou a notar sinais sutis de exaustão em sua colega. As responsabilidades de cuidar de sua mãe doente, combinadas com as demandas no trabalho, estavam claramente cobrando seu preço. Edgar, preocupado com o bem-estar de Joyce, tentou encontrar maneiras de aliviar parte de suas obrigações. Ele ofereceu a Joyce a possibilidade de reduzir sua carga horária, sem prejuízo em seu salário, para que ela pudesse dedicar mais tempo à sua mãe. No entanto, para sua surpresa, Joyce recusou categoricamente a oferta. Ela era uma pessoa orgulhosa e independente que não queria ser vista como alguém que tirava proveito da bondade de seu chefe. Joyce explicou a Edgar que não se sentia confortável em aceitar favores especiais, mesmo que fossem bem intencionados. Ela tinha um forte senso de ética de trabalho e acreditava que todos deveriam ser tratados de forma justa e igualitária. Aceitar uma redução de carga horária, em sua visão, seria injusto para com seus colegas e poderia ser interpretado como favoritismo. Embora frustrado por não poder ajudar Joyce da maneira que gostaria, Edgar respeitou sua decisão. Ele admirava sua integridade e sua determinação em enfrentar seus desafios sozinha. No entanto, ele deixou claro que estaria sempre disponível para oferecer apoio emocional e um ouvido amigo, sempre que Joyce precisasse. Enquanto a amizade entre Edgar e Joyce crescia, a subsidiária também estava passando por transformações positivas. Sob a liderança competente de Edgar, a empresa não apenas conseguiu se manter à tona, mas começou a prosperar. As estratégias implementadas por ele, combinadas com o trabalho árduo e a dedicação da equipe, estavam rendendo frutos. Os resultados não passaram despercebidos por Nicolás, o pai de Edgar. Ele acompanhou de perto o progresso de seu filho durante esse período, observando com crescente admiração a forma como ele conduzia a subsidiária rumo ao sucesso. Apesar de sua relação conturbada no passado, Nicolás começou a ver Edgar sob uma nova luz, reconhecendo seu talento e sua capacidade de liderança.
O sucesso de Edgar na subsidiária estava não apenas salvando a empresa, mas também pavimentando o caminho para uma possível reconciliação com seu pai. À medida que Nicholas testemunhava o crescimento e a maturidade de seu filho, ele começava a questionar suas próprias atitudes e a considerar a possibilidade de um novo começo para uma relação familiar. Nicholas testou as habilidades de todos os trabalhadores e de seu filho nesse período. Apesar de seu ceticismo inicial, Nicholas não pôde negar os resultados impressionantes que seu filho havia alcançado na empresa. Ele averigou gráficos de perto e o empenho incansável de Edgar, que muitas vezes sacrificava seu próprio bem-estar em prol do sucesso da empresa. As noites passadas no escritório, trabalhando até altas horas, eram testemunho da dedicação inabalável de Edgar. Diante desse cenário, Nicholas decidiu que era hora de elevar ainda mais o desafio para seu filho. Ele queria testar os limites das habilidades de Edgar e ver até onde ele poderia chegar. Com esse objetivo em mente, Nicholas entrou em contato com Edgar por meio de uma videoconferência. Durante a chamada, Nicholas apresentou uma nova oportunidade de negócios, um parceiro em potencial cuja cooperação prometia lucros extraordinários. No entanto, fiel ao seu estilo característico, Nicholas não pôde resistir à tentação de provocar Edgar. Com um tom irônico e uma expressão cética, ele expressou dúvidas sobre a capacidade de seu filho de fechar o negócio. Edgar, eu tenho uma proposta interessante para você. Nicholas começou com um sorriso sarcástico brincando em seus lábios. Encontrei um novo parceiro que pode nos trazer ganhos significativos. Mas para ser honesto, não tenho certeza se você está à altura do desafio. Afinal, fechar um negócio desse porte requer habilidades que você pode não ter desenvolvido ainda. Edgar, pego de surpresa pela atitude condescendente de seu pai, sentiu uma onda de confusão e desconforto percorrer seu corpo. Ele havia trabalhado incansavelmente para provar seu valor, para mostrar a Nicholas que era capaz de liderar com sucesso. No entanto, ali estava seu pai mais uma vez, questionando suas habilidades e minando sua confiança. Nicholas, por sua vez, se deleitava com a expressão atordoada no rosto de Edgar. Ver seu filho lutando para encontrar as palavras certas, tentando encontrar sua insegurança, era uma fonte de satisfação perversa para ele. Era como se, ao colocar Edgar em seu lugar, Nicholas reafirmasse sua própria superioridade e controle. A dinâmica tóxica entre pai e filho estava mais uma vez em jogo, com Nicholas manipulando as emoções de Edgar e saboreando o prazer de vê-lo vacilar. Apesar de todo o progresso que Edgar havia feito, Nicholas parecia determinado a mantê-lo sob seu domínio, regozijando-se intimamente por ter conseguido deixar o rapaz em seu lugar. Nicholas, com um sorriso malicioso estampado no rosto, dispensou os cumprimentos de Edgar e foi direto ao ponto. Ele revelou que o novo parceiro em potencial era ninguém menos que o Sr. Stewart, um nome que ecoava nos círculos empresariais como sinônimo de astúcia e frieza. A reputação do Sr. Stewart era lendária. Apenas os mais habilidosos e calculistas homens de negócios ousavam se aventurar em parcerias com ele. Edgar, apesar de suas recentes conquistas na subsidiária, não se deixou iludir. Ele reconhecia que ainda havia muito a aprender e que seu conhecimento e experiência tinham limites. Fechar um acordo com o Sr. Stewart exigiria habilidades de negociação excepcionais e uma mente estratégica aguçada, qualidades que Edgar ainda estava desenvolvendo. No entanto, Edgar não se deixou abalar pelas ameaças veladas de seu pai. Ele suspeitava que Nicholas estava deliberadamente tentando desestabilizá-lo, lançando dúvidas sobre sua capacidade de lidar com um parceiro tão formidável. Afinal, os indicadores financeiros da subsidiária haviam melhorado significativamente sob a liderança de Edgar, e o ambiente de trabalho havia se transformado em um espaço mais amigável e colaborativo. Edgar sabia que seu pai tinha dificuldade em reconhecer seu progresso e seu valor. Nicholas parecia encontrar prazer em subestimar a confiança de seu filho, sempre o colocando em situações desafiadoras e questionando sua competência. Era como se ele quisesse manter Edgar em um estado constante de insegurança, reafirmando seu próprio poder e controle. Apesar dessa dinâmica tóxica, Edgar estava determinado a enfrentar o desafio apresentado por seu pai. Ele sabia que negociar com o Sr. Stewart seria uma tarefa árdua, mas estava disposto a se preparar e dar o seu melhor. Edgar estava confiante em suas habilidades e no apoio de sua equipe, e estava determinado a provar a Nicholas que era capaz de lidar com qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. O ambiente na equipe havia se tornado amigável e Edgar contava com o apoio de seus colegas para enfrentar esse novo obstáculo.
Edgar, agora mais maduro e focado, havia deixado para trás a necessidade de aprovação constante de seu pai. Seu objetivo principal era o crescimento e o sucesso da empresa, independentemente do reconhecimento de Nicolás. Ele estava determinado a provar seu valor através de resultados concretos, não mais buscando a validação emocional que sempre lhe fora negada. Ao pesquisar mais sobre o Sr. Stuart, Edgar descobriu que o potencial parceiro era conhecido por ser um homem de família exemplar. Pai de 3 filhos, o Sr. Stuart valorizava a estabilidade e os valores familiares, preferindo fazer negócios com empresários que compartilhavam dessa mesma visão. Ele acreditava que um homem que se dedicava à família trataria os negócios com o mesmo cuidado e comprometimento. Diante dessa informação, Edgar percebeu que, para ter uma chance real de estabelecer uma parceria com o Sr. Stuart, precisaria apresentar uma imagem de estabilidade pessoal. Ser solteiro poderia ser visto como uma desvantagem, uma vez que o Sr. Stuart buscava empresários que pudessem equilibrar as responsabilidades familiares com as demandas nos negócios. No entanto, a ideia de encontrar uma esposa apenas para impressionar um parceiro de negócios parecia superficial e insincera para Edgar. Ele não queria entrar em um relacionamento por conveniência, sem uma conexão genuína. E foi nesse momento que seus pensamentos se voltaram para Joyce. Joyce, com sua presença acolhedora e seu apoio inabalável, havia se tornado uma constante na vida de Edgar. Ele se sentia confortável e seguro ao lado dela, encontrando nela um porto seguro em meio às tempestades do mundo empresarial. Joyce tinha a habilidade única de oferecer conselhos valiosos, de engajar em conversas significativas e de ter um senso aguçado das situações. Ela sabia quando era a hora de ouvir e quando era a hora de agir, demonstrando uma sabedoria que ia além de sua idade. Joyce não ostentava sua inteligência, mas também não a escondia. Ela era autêntica e genuína, e isso cativava Edgar de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Conforme Edgar refletia sobre a possibilidade de uma parceria com o Sr. Stuart e a necessidade de apresentar uma imagem de estabilidade familiar, seus pensamentos sempre voltavam para Joyce. Ele começou a se questionar se a conexão que compartilhavam poderia ser algo mais do que uma amizade profunda. Seria Joyce a pessoa certa para estar ao seu lado, não apenas nos negócios, mas também na vida? Edgar, após muito refletir, chegou à conclusão de que não havia candidata melhor para o papel de sua esposa do que Joyce. Ela possuía todas as qualidades que ele admirava e valorizava em uma companheira, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Com o coração acelerado e uma mistura de nervosismo e esperança, Edgar decidiu fazer um pedido inusitado a Joyce. Em um momento a sós, Edgar explicou a Joyce sobre as preferências do Sr. Stuart em fazer negócios com empresários casados e estáveis. Ele então perguntou se ela estaria disposta a atuar como sua esposa durante as negociações com o empresário, apenas para criar uma imagem de estabilidade e comprometimento familiar. Joyce, pega de surpresa pelo pedido, ficou inicialmente confusa. Ela não esperava que sua amizade com Edgar tomasse um rumo tão inesperado. No entanto, após um momento de reflexão, Joyce não pôde deixar de rir alegremente diante da situação inusitada em que se encontravam. A ideia de fingir ser a esposa de Edgar durante um jantar de negócios parecia saída diretamente de um melodrama barato, com reviravoltas e enganos dignos de uma comédia romântica. Mas, ao olhar nos olhos de Edgar e perceber a sinceridade e a necessidade genuína de ajuda, Joyce não hesitou em aceitar o desafio. Nos dias que se seguiram, Edgar e Joyce se dedicaram a preparar-se para o grande evento. Eles passaram horas discutindo como deveriam se comportar, criando uma história de fundo convincente para seu relacionamento e ensaiando cada detalhe de sua atuação. Eles sabiam que o Sr. Stuart era um homem perspicaz e observador, capaz de detectar qualquer sinal de falsidade ou hesitação. Por isso, Edgar e Joyce trabalharam incansavelmente para aprimorar sua dinâmica, estudando os maneirismos um do outro e criando uma química natural entre eles. O objetivo era evitar qualquer situação constrangedora ou deslize que pudesse comprometer a credibilidade de seu casamento diante do potencial parceiro de negócios. Eles ensaiaram conversas, gestos sutis de afeto e até mesmo a forma como se olhavam, tudo para transmitir uma imagem de um casal apaixonado e comprometido. Conforme o dia do jantar de negócios se aproximava, Edgar e Joyce sentiam-se cada vez mais confiantes em sua capacidade de convencer o Sr. Stuart. Eles haviam se preparado exaustivamente e estavam determinados a não se entregarem diante do olhar atento do empresário.
Juntos eles enfrentariam esse desafio, prontos para provar que podiam ser convincentes tanto nos negócios quanto no amor, mesmo que fosse apenas uma encenação. Todos os dias restantes, antes do jantar de negócios, eles discutiram como deveriam se comportar e ensaiaram muito para não se meterem em uma situação constrangedora e não se entregarem diante do perspicaz Sr. Stuart. Conforme o dia do jantar de negócios se aproximava, a ansiedade e a expectativa cresciam dentro de Edgar e Joyce. Eles haviam se preparado exaustivamente, ensaiado cada detalhe de sua atuação como um casal apaixonado, e estavam determinados a convencer o Sr. Stuart de sua autenticidade. Quando o momento finalmente chegou, eles se encontraram em frente ao restaurante elegante, prontos para enfrentar o desafio. Joyce estava deslumbrante em seu conjunto branco que realçava sua delicadeza e beleza natural. Sua aparência etérea atraiu os olhares admirados de todos os presentes no jantar, incluindo o Sr. Stuart. Edgar, por outro lado, lutava para controlar o nervosismo que ameaçava consumi-lo. Ele sentia o peso da responsabilidade em seus ombros e temia que qualquer deslize pudesse arruinar suas chances de fechar o negócio. Percebendo a inquietação de Edgar, Joyce rapidamente entrou em ação. Com um sorriso cativante e uma postura confiante, ela chamou a atenção para si mesma, permitindo que Edgar tivesse um momento para se recompor. Ela engajou com o Sr. Stuart e sua esposa em uma conversa leve e descontraída, demonstrando sua habilidade em criar uma atmosfera agradável e acolhedora. No entanto, apesar dos esforços de Joyce, a conversa inicial não fluía como eles haviam esperado. O Sr. Stuart permanecia reservado e cético, observando atentamente o casal à sua frente. Ele não escondia sua desconfiança em relação àquela parceria proposta e parecia determinado a avaliar cada aspecto do relacionamento de Edgar e Joyce. Enquanto os homens faziam seus pedidos, Joyce percebeu que precisava mudar de estratégia. Ela sabia que entrar diretamente nos negócios seria considerado de mau tom e poderia afastar ainda mais o Sr. Stuart. Em vez disso, ela habilmente direcionou a conversa para tópicos mais leves e mundanos, criando um ambiente descontraído e convidativo. Com seu charme natural e senso de humor, Joyce começou a contar histórias engraçadas e fazer piadas sutis, arrancando sorrisos até mesmo do sisudo Sr. Stuart. Ela demonstrava uma habilidade impressionante em estabelecer uma conexão genuína com as pessoas ao seu redor, e logo a conversa fluía com mais naturalidade. Ao longo do jantar, Joyce permaneceu atenta às necessidades de Edgar. Sempre que percebia que ele estava ficando nervoso ou perdendo o foco, ela gentilmente segurava sua mão por baixo da mesa, transmitindo-lhe força e apoio. Esse gesto sutil, mas poderoso, ajudava Edgar a se controlar e a manter a compostura diante do potencial parceiro de negócios. Gradualmente, a atmosfera no jantar começou a mudar. O Sr. Stuart, antes cético e reservado, começou a se abrir e a participar mais ativamente da conversa. Ele parecia impressionado com a dinâmica do casal à sua frente e com a habilidade de Joyce em criar um ambiente agradável e propício para os negócios. Conforme a noite avançava e a conversa fluía com mais naturalidade, Edgar sentiu-se gradualmente mais à vontade. Ele observava com orgulho e admiração a habilidade de Joyce em manter uma conversa envolvente e cativante, conquistando a simpatia do Sr. Stuart e sua esposa. A forma como ela navegava pelos tópicos, sempre encontrando o equilíbrio perfeito entre o descontraído e o inteligente, era simplesmente impressionante. Joyce demonstrava uma compreensão profunda dos negócios e do mercado, e suas sugestões perspicazes chamaram a atenção do Sr. Stuart. Ela apresentava ideias inovadoras e soluções criativas para os desafios enfrentados pela empresa, demonstrando um conhecimento que ia além do esperado para alguém que supostamente não estava diretamente envolvido nos negócios. O Sr. Stuart, visivelmente impressionado, não poupou elogios à encantadora esposa de seu futuro parceiro. Ele reconheceu a inteligência e a sagacidade de Joyce, destacando como ela era uma verdadeira joia ao lado de Edgar. Esses elogios encheram Edgar de orgulho e reforçaram ainda mais sua admiração por Joyce. No entanto, Joyce, sempre humilde e discreta, habilmente desviou a atenção de si mesma. Quando questionada sobre seu envolvimento nos negócios do marido, ela respondeu com graça e modéstia, afirmando que era apenas uma retaguarda confiável, sempre pronta para apoiar Edgar em suas decisões e desafios. Naquele momento, algo mudou dentro de Edgar. Ele olhou para Joyce com um brilho diferente nos olhos, um misto de amor e gratidão. Percebeu o quanto ela havia sido fundamental não apenas naquela noite, mas em toda a sua jornada.
Joyce havia sido seu porto seguro, sua conselheira sábia e sua fonte de força nos momentos mais difíceis. Com um sorriso afetuoso, Edgar repreendeu Joyce em um tom de brincadeira por sua modéstia. Ele não pôde deixar de expressar o quanto ela significava para ele e como sem ela, ele teria perdido a fé em si mesmo em inúmeras ocasiões. Edgar reconheceu publicamente o papel crucial que Joyce desempenhava em sua vida e em seus negócios, destacando como ela era muito mais do que uma simples retaguarda. Aquele momento de sinceridade e conexão autêntica entre Edgar e Joyce não passou despercebido pelo Sr. Stuart. Ele podia ver a cumplicidade e o amor genuíno que existia entre o casal, e isso apenas reforçou sua confiança na parceria proposta. Afinal, um homem que valorizava e respeitava sua esposa daquela maneira certamente seria um parceiro de negócios confiável e comprometido. A noite terminou com um clima de otimismo e expectativa. Edgar e Joyce haviam conquistado a confiança e a simpatia do Sr. Stuart, abrindo caminho para uma parceria promissora. Mas, mais do que isso, eles haviam descoberto uma nova profundidade em seu relacionamento, um amor que ia além da encenação e que prometia transformar suas vidas de maneiras inimagináveis. O rapaz olhou para Joyce com amor. Seu olhar exalava ternura e admiração por aquela mulher que tanto o apoiava. Após o jantar bem-sucedido, o Sr. Stuart não hesitou em assinar o acordo de cooperação com Edgar. Ele e sua esposa haviam sido cativados pelo jovem casal, impressionados com a inteligência, a sagacidade e a conexão genuína que eles demonstravam. Apesar da relativa inexperiência de Edgar, ficou claro que ele possuía um talento natural para os negócios e uma visão promissora para o futuro. O projeto conjunto que se avizinhava era repleto de potencial, com estimativas de lucros significativos para ambas as partes. O Sr. Stuart tinha uma confiança de que, com a liderança de Edgar e o apoio de Joyce, essa parceria seria um sucesso retumbante. Quando Nicholas soube do acordo fechado por seu filho, ele ficou inicialmente incrédulo. Como Edgar, aquele jovem que ele sempre considerou inferior e incapaz, havia conseguido conquistar a confiança de um empresário tão respeitado quanto o Sr. Stuart. Movido pela curiosidade e pela desconfiança, Nicholas decidiu ir ao escritório na manhã seguinte para descobrir os detalhes por trás desse feito impressionante. Ao chegar, Nicholas encontrou Edgar radiante com um sorriso triunfante estampado no rosto. Sem esconder seu orgulho, Edgar apresentou Joyce a seu pai, referindo-se a ela como seu anjo da guarda. Ele explicou como a presença e o apoio de Joyce haviam sido fundamentais para o sucesso das negociações e como ela havia conquistado a simpatia do Sr. Stuart e sua esposa. No entanto, a reação de Nicholas foi explosiva. Ao saber que uma simples faxineira, alguém que ele considerava sem educação formal, havia participado de negociações tão importantes, ele ficou furioso. Começou a proferir palavras duras e ofensivas, menosprezando Joyce e questionando o julgamento de Edgar. Mas, para a surpresa de todos, Edgar reagiu de uma maneira que nunca havia feito antes. Pela primeira vez em sua vida, ele enfrentou seu pai com firmeza e convicção. Com a voz trêmula de emoção, Edgar disse: "Pai, pare com isso imediatamente. Eu sofri demais com você todos esses anos. Mamãe me contou tudo ontem e agora sei que não sou seu filho biológico. Mas ainda assim, eu o amo e o respeito. Obrigado por ter me criado e realmente deixei todo o mal para trás. Mas não vou deixar Joyce." Edgar então segurou a mão de Joyce com carinho, olhando diretamente nos olhos de seu pai. Com uma confiança inabalável, ele continuou: "Joyce foi enviada dos céus para mim, pai. Ela é a mulher que eu amo e com quem quero construir minha vida. Ela será minha esposa, pai. E não permitirei que ninguém, nem mesmo você, a machuque ou fale mal dela." Naquele momento, algo mudou na dinâmica entre pai e filho. Nicholas ficou atônito ao ver a determinação e a maturidade de Edgar. Ele percebeu que seu filho havia crescido não apenas como empresário, mas como homem. E talvez, pela primeira vez, Nicholas vislumbrou o amor verdadeiro e a parceria genuína que existia entre Edgar e Joyce. Um silêncio pesado pairou no escritório enquanto todos aguardavam a reação de Nicholas. Seria esse o momento em que ele finalmente reconheceria o valor de seu filho e aceitaria a escolha de seu coração? Ou seria apenas mais um capítulo na história conturbada dessa família? O discurso apaixonado e sincero de Edgar tocou Nicholas de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. As palavras de seu filho, carregadas de emoção e verdade, penetraram fundo em sua alma, despertando um turbilhão de sentimentos há muito adormecidos.
De repente, Nicolás se viu confrontado com a realidade de suas próprias falhas e com o impacto que suas ações tiveram na vida de Edgar. Um agudo senso de culpa e arrependimento tomou conta de Nicolás. Ele percebeu o quão tolo havia sido ao longo dos anos ao tratar seu filho com dureza e desprezo, ao negar-lhe o amor e o apoio que ele tanto precisava. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Nicolás, enquanto ele lutava para encontrar as palavras certas para expressar seu remorso. Com a voz embargada pela emoção, Nicolás se desculpou sinceramente por todas as ofensas que havia cometido contra Edgar. Ele reconheceu seus erros e implorou pelo perdão de seu filho, prometendo ser um pai melhor e mais compreensivo dali em diante. Edgar, com o coração transbordando de amor e compaixão, abraçou seu pai com força, assegurando-lhe que havia perdoado tudo há muito tempo. No entanto, Edgar tinha um último pedido a fazer. Ele implorou a seu pai que aceitasse Joyce na família, reconhecendo-a como sua futura esposa e tratando-a com o respeito e o carinho que ela merecia. Nicolás, tocado pela sinceridade de seu filho e pela beleza do amor que ele testemunhava, concordou prontamente, prometendo acolher Joyce de braços abertos. A partir daquele momento, a vida de todos mudou para melhor. A mãe de Joyce, que havia lutado bravamente contra a doença, foi operada pelos melhores cirurgiões graças ao apoio financeiro e emocional de Edgar e sua família. Ela se recuperou rapidamente e pôde compartilhar a alegria e a felicidade de sua filha ao vê-la encontrar o amor verdadeiro. Após um casamento emocionante e cheio de amor, Joyce decidiu retomar seus estudos na universidade, seguindo sua paixão pela economia. Com o apoio incondicional de Edgar e de sua nova família, ela se dedicou de corpo e alma aos estudos, determinada a realizar seus sonhos e a contribuir para a empresa que agora fazia parte de sua vida. Edgar, por sua vez, permaneceu no comando da empresa, liderando-a com sabedoria, integridade e visão. Seu sucesso e sua competência não mais foram questionados e ele se tornou um exemplo de liderança e inspiração para todos ao seu redor. Ao lado de Joyce, ele construiu uma vida plena e feliz, baseada no amor, no respeito e na parceria verdadeira. E assim, queridos amigos, chegamos ao final dessa história de amor, superação e redenção. Espero que tenham se emocionado, se inspirado e aprendido com a jornada de Edgar e Joyce. Que suas vidas sejam preenchidas com o mesmo amor, coragem e determinação que nossos personagens demonstraram. Tenham um bom tempo e até a próxima aventura. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique no card da tela para assistir a outro vídeo. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.